Nós daremos continuidade aqui ao estudo do livro de Mateus. Estamos no Sermão da Montanha e vendo de forma expositiva estudos no livro de Mateus, vendo algumas lições em destaque, onde eu estou observando e trazendo assim para nós. No último estudo nós falamos a parte de Mateus capítulo 7, onde diz: não julgueis para não sermos julgados. E hoje à noite nós faremos aí a leitura onde o irmão Antônio Carlos fez, Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos abrir juntos a essa passagem e assim nos deleitarmos na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo para o livro de Mateus, no capítulo 7. E vamos a mais uma exposição do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23. Farei a leitura novamente, e eu convido você, então, a prestar bastante atenção na leitura. Ou melhor, eu convido você a me ajudar na leitura, tá bem? Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23. Eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja vai ler os versículos pares. Faremos a leitura? Mateus, capítulo 7, versículo 15. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A igreja: pelos seus frutos os conhecereis. Uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Versículo 17 diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O 23 diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma palavra de oração. Ó Pai, nosso Deus, louvamos ao Senhor por esse tempo que aqui estamos, apresentando a vida da decisão do Jair, confessando Cristo como Senhor, apresentando também nossa serva, tua serva, melhor dizendo, que serviu aqui na igreja, irmã Janaína, e logo estará em outra cidade, morando, mas também adorando ao Senhor lá, e agora orando também, ó Deus, por esse tempo em que vamos absorver a sua palavra. Fala aos nossos corações, que as nossas vidas venham se inclinar diante da sua palavra em obediência à exposição da mesma, que venhamos passar, ó Deus, por ela, e que ela venha examinar os nossos erros e expor, assim, a nossa vida diante de Ti. Assim oramos, ó Pai, que ela trabalhe em nossas mentes e em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar atenção às palavras de Jesus concernente aos cuidados que devemos ter quanto aos falsos profetas e aos falsos ensinadores. Nós temos muitas advertências na Bíblia quanto a esse assunto aqui, para termos cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Nós temos as cartas escritas às igrejas, que são lições diretas para as igrejas, para tomarem cuidado com falsas doutrinas que se levantaram naquela época. Algumas delas, como o gnosticismo, que foi tão atroz e feroz naqueles dias. Mas muito antes mesmo,
e desses falsos profetas chegarem à igreja, chegaram também nos dias de Jesus, e muito antes dos dias de Jesus já se haviam falsos profetas. No Antigo Testamento, nós temos uma prescrição onde Deus diz que o falso profeta deve ser apedrejado. E nos dias de Jesus, não tinha esse contexto de apedrejar um falso profeta, parece que ele ficou ali mais pelas páginas do Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus nos traz uma grande advertência hoje. Acautelai-vos dos falsos profetas. O tema do estudo de hoje à noite é perigo à frente. Quais são esses perigos que o falso profeta oferece à igreja de Cristo? Que os falsos ensinos que acompanham os falsos profetas, quais são esses perigos que estão permeando em nosso meio, que nós devemos ter cautela, e como diz as palavras do Mestre, acautelai-vos dos falsos profetas. Em primeiro lugar, para termos cuidado, essa palavra acautelai-vos significa tomar muito cuidado, redobrar a nossa atenção, previna-se, mantenha distância de tal perigo. Eu creio que você já se aproximou de uma estação elétrica, não é? E você viu uma placa dizendo perigo, não se aproxime, pois essa placa, ela está estampada nos falsos profetas. E Jesus está dizendo, tenha muito cuidado com os falsos profetas. Nós vivemos numa geração, irmãos, de muita informação, e informação fácil e rápido. Você chega em sua casa, você abre o seu Instagram, e logo você é bombardeado com mensagens de pregadores, de pastores, que têm uma boa oratória, que têm uma boa conduta no ensino, entre aspas, mas por trás, muitas vezes, dessas palavras boas, boas entre aspas, né, bem elaboradas, existem falsos ensinos e veneno. É tanto que o Senhor Jesus, quando diz acautelai-vos, ele dá até um certo limite, coloca até uma certa qualificação nos falsos profetas, porque diz que o texto que eles vêm disfarçados. Acautelai-vos dos falsos profetas, que eles se apresentam como disfarçados. Olha a certa qualidade que eles se apresentam disfarçados em ovelhas. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei imaginando, disfarçado em ovelhas, fiquei imaginando alguém se vestido parecido com uma ovelha. Mas é interessante que nós devemos lembrar que esse texto ele foi escrito numa época diferente da nossa, em que os pastores cuidavam realmente de ovelhas em Israel. E como se vestiam os pastores que cuidavam de ovelhas? Você sabe como eles se vestiam? Eles se vestiam da mesma lã da ovelha. Os pastores verdadeiros, eles vestiam a roupa da ovelha. Eles cheiravam a ovelha. Pessoas que trabalham na agricultura, geralmente é muito comum eles terem um cheiro forte do campo. Você já prestou atenção nisso? Só um aqui ao lado, em uma das músicas daquele grande artista, né? Que usava um chapéu de couro, Luiz Gonzaga, em uma das suas músicas, ele disse que ele chegou na casa dele em alta madrugada, e o pai dele abriu a porta, a janela, e quando abriu a janela, ele cheirou, e disse que sentiu o cheiro forte do pai dele, e aquilo foi, a memória dele foi longe, pois esse cheiro forte os pastores tinham, eles cheiravam a ovelhas. E a cautela aqui é justamente ao povo de Deus para tomar muito cuidado com os falsos profetas, porque eles o quê? Eles têm uma aparência, eles se disfarçam bem. Eles aparecem até como pastores que estão vestidos de ovelhas para enganar os rebanhos. E Jesus, nos dias dele, já existia isso ao lado dele. Nós temos um mestre ensinando,
Mas parece que era muito comum pessoas se inclinarem aos ouvidos aos falsos mestres daqueles dias. E por isso aqui o Senhor Jesus nos adverte: tenha muito cuidado, muita cautela, seja sóbrio quanto aos falsos profetas, porque eles estão disfarçados entre as ovelhas, até se vestem como elas, mas o versículo diz que eles são lobos o quê? Roubadores. São lobos que destroem o rebanho, com ensinos que destroem, entre aspas, a fé cristã, que distorcem aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Se você se alimentar aqui da boa palavra, do bom ensino, mas se na semana você dá os ouvidos a um ensino diferente, o que está valendo o ensino aqui na igreja? O bom ensino, o bom alimento é dado. As ovelhas são levadas pelo pastor aos pastos verdejantes para se alimentarem do bom ensino, para beberem da boa água e estarem assim abastecidas, para que então não saiam por aí fora do aprisco e venham a degustar os venenos das ervas daninhas que o falso pastor oferece. É um dever nosso, pastores, líderes, alimentarmos o rebanho do Senhor, pastoreando, vigiando, às vezes até repreendendo. Não é bom ser repreendido, né? Às vezes repreendendo o rebanho, mas é para ter cuidado com ele. Às vezes ligando. Os pastores do passado não ligavam para ninguém em sentido de telefone, não tinha telefone. Mas hoje mandamos uma mensagem como pastor para a nossa ovelha: eu senti a sua falta no culto hoje, Mateus. Ah, pastor, obrigado por sua preocupação, pastor, eu estava ocupado. O irmão Kleber, eu senti muito a sua falta na reunião dos homens hoje. Ô pastor, foi porque não deu tempo, eu fiquei lavando um carro até tarde. Ed Sandy, eu senti muito a sua falta na mocidade hoje. Ah, pastor, me desculpa que eu estava dormindo. Tem muitas desculpas das ovelhas, né? São várias. Mas eu me preocupo com você. Eu me preocupo com um bom alimento. E às vezes eu passo até noite, às vezes eu até me levanto à madrugada para orar pelo rebanho. O que será que eles estão vendo por aí? Do que eles estão se alimentando fora do aprisco aqui? É dever nosso alimentar o rebanho, mas é dever da igreja também, do rebanho, a ter cautela com os falsos ensinos e os falsos mestres que estão por aí afora. E esses falsos ensinos vêm de uma forma muito minuciosa, com grandes artimanhas, porque Jesus disse, eles têm aparência. E quando Jesus diz eles têm aparência, diz que eles têm até uma boa aparência. Essa advertência de Jesus é justamente para termos cuidado, cautela, previna-se. Lobos roubadores, eles tentam devorar o rebanho. As heresias, elas são muito fáceis de penetrar os nossos ouvidos. Os nossos jovens, quando escutam uma coisa interessante, diferente do que o seu pastor pregou, olha, está diferente do que o meu pastor pregou. Eu vou prestar atenção nisso aqui. Cobiça muito os ouvidos as pregações dos coaches, as pregações daqueles que só sobem no púlpito, vez por outra, ensinam nos palanques da vida. É muito fácil ensinar algo errado e muito mais fácil ainda absorver aquilo que foi ensinado. Acautelai-vos, tenham muito cuidado com as heresias desta vida. Existem muitos programas na TV, bons, muito bons, mas existem muitos programas de TV venenosos, que por trás está a artimanha de Satanás, e às vezes apresentam até uma coisa boa, mas no final sempre tem uma armadilha, sempre tem algo para lhe trazer, sempre tem algo para lhe atrair, para então lançar o seu veneno. As heresias são muitas, tenhamos cuidado. A nossa geração tem sido levada por pouca coisa,
Só basta jogar ali um tipo de ração diferente, já estão acompanhando. Eu já vi vários exemplos, irmãos, de cristãos sendo enganados pela TV. Eu já cheguei numa casa, não aqui em Vila Paraguai, mas em outro lugar, e tinha uma irmã com um copo d'água em cima da sua estante. Nada contra um copo d'água, é para beber, né? É saudável beber água. Mas o intuito daquele copo, porque estava assistindo um programa na televisão, onde o falso profeta dizia: pegue um copo d'água, coloque diante agora da sua televisão, eu vou ungir esse copo aqui, e quando você beber essa água ungida, Deus vai cumprir uma promessa em sua vida. Pense numa coisa animada, um negócio desse, viu? O sacrifício é pouco. O profeta está dizendo: eu vou trazer o copo d'água aqui. E aliás, profeta e apóstolos cessaram em nossos dias, tá bem? Quando você ouvir o nome apóstolo não sei o quê, desligue. Apóstolo tal, saia disso aí, já está fora da Bíblia. Os apóstolos cessaram. Os apóstolos só foram aqueles que testificaram Cristo, que andaram com Ele, que aprenderam com Ele. Teve um apóstolo que nós encontramos ele dizendo: eu nasci fora de tempo, eu nem mereço tal privilégio, que foi o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, onde Cristo aparece a ele se converte. Aí temos mais um apóstolo sendo inserido no grupo dos apóstolos. Então, quando você veja essa nomenclatura, é o profeta tal, é o apóstolo tal, pois fuja disso. Aí ele vai orar por mim, pastor. Não queira nem essa oração dele. Saia de perto. Acautelai-vos dos falsos profetas que aparecem disfarçados para destruírem a nossa fé. Então, quando você vê por aí pessoas ungindo um óleo, é o feijão ungido, é o lenço do profeta, fuja disso aí. É engano, meus irmãos. A pregação genuína, ela vai contra o nosso ego, ela não vai a favor. A mensagem do Evangelho, ela vai contra, ela expõe os nossos erros, ela expõe os nossos pecados, ela nos corrige. Esse é o poder da palavra de Deus, não ficar nos enganando. Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Sabe o que eu contemplei quando eu estive em Israel, em 2022? Quando eu fui lá no Muro das Lamentações, tinham pessoas de todo mundo, inclusive, é claro, os judeus. Tinham pessoas de todo mundo lá, francês, alemão, japonês, chinês, no Muro das Lamentações. E eu encostei lá e eu agradeci ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por chegar até aqui e conhecer as páginas da Bíblia aqui, diante dos nossos olhos. Obrigado, Senhor. Mas do meu lado, tinha um brasileiro, que ele não sabia que eu era brasileiro, fazendo um selfie, dizendo: olha, essa água aqui é uma água ungida que eu peguei no Rio Jordão, e eu estou aqui diante dos Muros das Lamentações, e eu vou abençoar ela e vou levar até vocês. E eu fiquei olhando para ele naquela hora, ou vontade de dar um tabefe nele, gente. Com toda certeza, eu estou longe de casa, ele não me conhece. Não, que é isso, né? Gente, mas aquilo, para nós que pregamos o Evangelho, é muito doloroso aquilo. Um jarrinho pequeno, com água do Rio Jordão, era verdade mesmo, água do Rio Jordão, né? Ou quem sabe pegou na torneira, não sei, estava lá em Jerusalém. Eu vou abençoar aqui e levar para você. Certamente ele ia vender para os fiéis. Ele iria mercadejar a palavra de Deus. Fugir desses falsos mestres. A televisão está cheia, querendo enganar as pessoas, mas não fala de arrependimento, não fala de céu, não fala de renúncia. A mensagem de Jesus é diferente. É diferente. Você quer ser meu discípulo? Jair. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e o quê?
e siga-me. O caminho é estreito, é apertado. Essa é a oferta dele. Vocês querem vir a mim? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho o que oferecer, não. Em termos materiais. Mas eu tenho a oferecer a vida eterna, que na realidade é tudo que ele está nos oferecendo, é tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na realidade, o Senhor Jesus ele está oferecendo tudo, a vida eterna por meio da fé. Acautelai-vos dos falsos profetas. A segunda lição que iremos reter dentro desse texto aqui, além de termos cuidado com os falsos profetas, é que nós devemos observar, colocar os olhos. E essa cautela nós precisamos observar os frutos. Observe os frutos deste que está ensinando, desse profeta. O versículo continua dizendo assim: pelos seus frutos, o versículo 16, os conhecereis. Colhem porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A resposta é não. É uma retórica aqui. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E a árvore que não presta será cortada e lançada fora. E nessa expressão aqui, o cuidado, essa cautela, nós devemos observar a vida desses que estão ensinando. É muito raro um falso profeta ter amigos. É muito raro um falso profeta ele andar com amigos, ele andar com o seu rebanho. Sabe por quê? Porque o falso profeta, o falso ensinador, ele não tem frutos dignos de arrependimento. Ricardo, faz um favor aqui. O falso profeta, ele dificilmente, raramente vai andar com o seu rebanho, vai jantar juntos, vão comer juntos, vão andar juntos, porque uma hora ou outra ele vai mostrar quem ele é. Mas os líderes verdadeiros, eles andam com o seu rebanho, eles conversam juntos, falam das suas vidas uns para os outros. Foi o que nós fizemos essa semana, não foi, Ricardo? Só falando da vida dos outros, nós dois. Conversando até os nossos erros. Pastor, o senhor falou os seus erros para o Ricardo? Só um pouquinho. Conversando um com o outro. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos frutos da minha pessoa, o meu xará vai conhecer se de fato que tipo de pessoa eu sou para essa igreja. E você também. Quando andamos juntos, quando estamos trabalhando e dá uma martelada no dedo. Aí o que eu quero ver o crente é aí agora, quando dá uma martelada no dedo, Ricardo. Não dói? Aí é a hora de saber o que é que está aí dentro. O que é que vai sair por essa boquinha. É na hora que leva uma topada. Perdeu a unha. Perdeu a unha lá no nosso terreno. Entrou dentro do terreno. E eu disse a ele entrou lá no meu terreno, e eu disse, a parte sai de problema, Ricardo. Mas não teve jeito. A ovelha não escutou e arrebentou os pés lá no troco, que ficou lá estrupiada. Mas graças a Deus que ele não disse nada. Pastor, eu errei aqui, olha, minha unha arrancou. Bem feito. Poder sentar, Ricardo. É pelos frutos. E esses que andam com o seu rebanho, logo eles vão mostrar quem de fato eles são. Pelos frutos vamos conhecer. Esses frutos aqui citados, meus irmãos, esses frutos aqui mencionados, o que são esses frutos? Esses frutos são atitudes, são as atitudes desses falsos profetas. Observe as atitudes deles, entre o povo e sem esse povo. Observe as atitudes dele quando estão fora do seu ambiente ali, que estão ensinando entre as pessoas. Esses frutos são referência à nossa obediência à vontade de Deus.
Os frutos bons são provenientes de um arrependimento verdadeiro. O fruto bom mencionado aqui é a vida de obediência debaixo da vontade de Deus. É a nossa humildade, como nos comportamos entre os outros. É a nossa paciência, mansidão, a nossa linguagem, o nosso modo de comportar-se fora desse ambiente aqui, na escola, no trabalho. Jovens que aqui se comportam muito bem diante dos seus pais, mas por aí é fazendo besteira. Quando vão jogar futebol, está aí o tamanho dos palavrões. Mas dentro da igreja, pastor, paz, meu pastor. Mas lá fora, é sobre isso que o texto está falando. É os bons frutos, os frutos dignos de arrependimento, não disfarçado, como diz o versículo, mas mostrando a evidência do verdadeiro arrependimento. É interessante que João, o profeta, ele não mediu palavras, ele disse ao povo: raça de víboras, porque vocês estão fugindo da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E João, ele não mediu as palavras, ele foi muito direto. Produzam frutos dignos de arrependimento. Eu encontro pessoas dia a dia, por aí, diz: pastor, eu sou um crente, só que eu não vou para a igreja, eu não congrego. Você é crente em quem mesmo? Porque a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. É na obediência que nós mostramos esses frutos. Embora que nós estamos falando de falsos profetas, mas veja um momento bom agora de nós fazermos uma análise, deixarmos os falsos profetas de lado e fazermos uma análise agora sobre nós, sobre eu. Quais são os frutos dignos de arrependimento que você tem produzido? Se eu falasse com o seu pai ou com a sua mãe, será que ele falaria frutos dignos de arrependimento seu em sua casa? Se eu falasse com os seus filhos sobre você e a sua vida em casa, será que o seu filho iria dizer sobre frutos bons, dignos de arrependimento? Olha, meu pai é um crente. O meu filho, ele é um cristão mesmo, pastor, tanto aqui como lá fora, ele é um só, de uma só palavra. Esse é um bom momento para nos questionarmos como anda a nossa fé, que às vezes nós batemos muito lá fora, nos falsos profetas, nos falsos mestres. E nós? Quais são esses frutos dignos de arrependimento que estamos produzindo em obediência, em submissão à palavra de Deus? Amém? Que Deus nos ajude a cada dia nos lapidarmos, a cada dia trabalharmos melhor esse caráter de fruto digno de arrependimento em nossa vida. Em terceiro e último lugar, lição que vamos tirar desse texto, está no versículo 21. Nem todo aquele que fala em nome de Deus vai para o céu. Nem todo aquele que fala o nome de Deus irá morar com Deus. O próprio versículo diz isso. Versículo 21. Vamos ler juntos novamente, em uma só voz? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Até aqui. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. É claro que no contexto estão os falsos profetas, que nós devemos ter cautela deles, cuidados. É claro que no contexto, esses frutos aqui, é para nós observarmos esses falsos profetas, se são mesmo de Deus ou não. É claro que aqui também, no contexto, está ainda diante desses falsos profetas que falam o nome de Deus, que falam o nome do Senhor. Mas aqui também nós nos encaixamos, porque nós falamos o nome do Senhor. E aqui a lição: nem todo aquele que fala em nome do Senhor é do Senhor, ou não vai ter parte no reino dos céus. Essa advertência, irmãos, ela é muito dura. Ela vai muito de frente. Porque constantemente nós pronunciamos o nome do Senhor. Se você começar aqui e ir até cruz, de porta em porta,
Você ama a Deus? Você ama o Senhor? A pessoa vai dizer o quê? Eu conheço a Deus. Eu amo o Senhor. Mas se você continuar espremendo e colocar o julgamento bíblico, qual era a palavra para julgamento bíblico? Colocar no crino, né? Bíblico. Colocar uma régua. A pessoa não passa. Ela vai ficar aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É um grande dilema em nossos dias, porque tem muita gente usando o nome do Pai. Eu curo em nome de Jesus. Eu expilo esse demônio aqui em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome do Senhor. É muito comum nós escutarmos essas frases formadas. E o versículo está batendo justamente dentro disto, porque diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas diz quem vai entrar no reino dos céus. Quem é? Todo aquele que faz Vamos começar o estudo tudo de novo. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E para fazermos a vontade do meu Pai que está nos céus, pode ser feita através de um homem simples, que não teve leitura, que não teve a oportunidade de ir para a escola. Esse homem ou essa mulher pode fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela baixou-se aqui a um nível para nós, por meio de Cristo. Também alguém letrado, acadêmico, diante da sociedade, também pode obedecer a Deus. Essa parte das Escrituras eu fico perplexo. E eu aprendo muito com pessoas simples, pessoas que nunca foram ao seminário estudar sobre teologia, mas que nos traz grandes lições sobre Deus, porque Deus faz isso em nosso meio. Aqui mesmo na igreja, eu já aprendi grandes lições com o seu João, com o seu Raimundo Bastos, quando disse, chorando lá na reunião dos homens, eu queria ter mais saúde ou visão, para não perder nenhum culto. Se fosse por mim, eu estaria todos aqui. Aquilo ali para mim foi um tabefe no meu rosto. Eu queria ter um transporte, eu ter a saúde boa e saber dirigir, para não depender de ninguém, não é, seu Raimundo? E vim aqui adorar a Deus. É uma grande lição, não? Precisa teologia para ensinar sobre isso? Para fazer a vontade de Deus? Não. E os falsos mestres, eles enfatizam muito uma boa vestimenta, uma boa posição, para dizer o nome do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Temos feito a vontade de Deus sem muita estripulia? A entrada no reino dos céus, ela consiste em fazer a vontade de Deus, e ela é simples, é renúncia. Essa vontade do Pai faz referência à vida de renúncia, de obediência, submissão a Deus e a sua palavra. Essa vontade do Pai significa viver em temor a Deus, seja jovem, seja criança, seja homem, seja mulher. Essa vontade do Pai pode ser realizada por pessoas simples, comuns, como foram os discípulos. Pode ser feita por pessoas, como eu falei, muito estudadas. Ela está à disposição. A vontade de Deus, ela está à disposição para aqueles que creem e desejam obedecê-lo. Jesus, ele finaliza esse estudo aqui, essa passagem, falando do futuro, de um momento específico em que essas pessoas que falam o nome do Senhor chegarão diante dele e dirão: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres.
e vai escutar a frase mais triste da humanidade. Não foi em meu nome não que vocês fizeram. Apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Em outras palavras, vocês estavam longe da minha vontade. Tem muito falso profeta gritando, se esperneando, dançando e carrapeta. Mas a vontade de Deus não é isso não. A vontade de Deus é submeter-se aos seus ensinos de forma humilde, de forma sincera, renunciando a este mundo e buscando a vontade do Pai. Amém? Que Deus nos ajude a buscarmos a vontade do Pai. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus nos ajude a termos cautela dos falsos profetas, porque o destino deles é longe de Deus, condenação eterna. Que Deus nos ajude a termos cuidado, a prevenir-se, tanto dos falsos profetas quanto a nossa vida com Deus também. Vamos orar. Que Deus nos ajude a buscarmos a vontade dEle. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes não alcançamos a sua vontade. Às vezes negligenciamos, por preguiça, por mal vontade. Às vezes erramos o alvo, Senhor. Ajuda-nos como igreja a estarmos debaixo de submissão do Senhor. Porque a própria palavra, Senhor, indica isso. Alguém que está sobre nós, reinando sobre nós. Então, quando venhamos a dizer Senhor, que venha ser de fato, ó Deus, e verdade em nossa vida, por meio das nossas atitudes, ações do dia a dia. Ó Pai amado, ajuda-nos a buscarmos a obediência de forma simples, não precisamos de exagero, de forma simples, no dia a dia, no trabalho, em casa, com a esposa, com o marido. A obediência se vê nas pequenas coisas, nas mais simples da vida. São essas coisas que o Senhor vai cobrar de nós. Longe de nós, ó Deus, ouvirmos essas palavras do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cremos, ó Deus, em Ti, e nos ajuda nessa caminhada difícil, estreita, a chegarmos até a Sua presença, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim nós oramos, ó Pai, com esse coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.